Bom, então, boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui dando sequência à série de, vou chamar de entrevistas mesmo, para a gente contar a história da ABS. E hoje nós estamos aqui com um dos fundadores, um dos pilares da ABS, que é o Jorge Luque. Jorge Luque e eu fomos os dois primeiros diretores de degustação da ABS na primeira diretoria, nos saudosos tempos de 1989, junto com o saudoso Clóvis Siqueira, com o Antônio Lapa, com o Henrique de Grande e com o presidente, obviamente, o Ciro Lila. Fomos os responsáveis pela fundação da ABS. Então, eu estou aqui. Boa tarde, Jorge. Muito obrigado por ter cedido o seu tempo. Jorge, hoje é um cara que é difícil você conseguir conversar com ele pelo telefone. Imagine fazer entrevista. Então, realmente é, e sempre é uma satisfação, uma alegria voltar a ver o meu amigo Jorge Luque. Então, boa tarde, Jorge. Bom, boa tarde a quem está nos assistindo. Marião, a gente tem muito tempo junto aí para ficar nessas formalidades. Não, é que. Então, obrigado para cá, obrigado para lá. É Tudo isso bem. aí. A gente não precisa dessa formalidade. Infelizmente, nós não podemos chegar à informalidade que a gente tem na realidade, porque ela seria impublicável, tá certo? Mas, de qualquer forma, temos que ter alguma. Muito bem, Jorge. Então, indo atrás do pessoal da mídia que me enche o saco, porque, segundo eles, tem que ter tudo rápido, rasteiro, ninguém quer ouvir nada que demore muito, mas não, também eu não dou muita bola. Vamos em frente. Então, Jorge, qual é a tua lembrança? O que você lembra? Como é que era? Quer dizer, na tua cabeça, como é que ficou esse período de fundação da ABS? Né? Nós éramos um grupo de degustação e acho que foi a partir daí que a ABS começou. Mas eu deixo com você a palavra para você contar, porque é importante a sua versão dos fatos. Elas não são os fatos, são as versões. Mas foi exatamente isso que aconteceu. A gente tinha um grupo de degustação que se reunia ou semanalmente ou cada 15 dias no máximo. O velho restaurante Bistrô lá na Consolação, ao lado do Paddock. E, aliás, eu tenho fotos disso, tenho fotos do grupo todo. E a gente, daquele grupo de degustação, nasceu, quer dizer, daquilo foi o núcleo que saiu a ABS. Foi em 89, a gente se reunia, havia muito tempo antes, né? Fazia muito tempo antes. A gente tem um grupo de degustação, acho que era desde 85, pelo menos. Né? Em 89, fundou-se a ABS aqui em São Paulo, onde tinha o Ciro presidente, como você falou, o vice-presidente era o saudoso Clóvis Siqueira, que era dono do Lacave, grande e saudoso Lacave. E nós dois éramos sócios número 3 e 4, que eram os dois diretores de degustação. Isso mesmo. Depois tinha o Mapa, que era o diretor de tecnologia. Tinha o Henrique de Grande, que era o nosso financeiro. O Henrique de Grande é aquele que você pode dar um cheque em branco para ele, é o cara mais honesto que eu já vi na vida. Enfim, tinha opiniões um pouco fortes sobre as coisas. Ele é um daqueles caras que sempre é tudo branco ou preto, não tem cinza para ele. E olha, eu tive com ele, conversei com ele recentemente, fizemos a mesma entrevista. Ele continua a mesma maravilhosa pessoa. Ele
continua assim. E, aliás, eu não sei se você sabe, vou te dar notícia em primeira mão. 2 semanas atrás, nós fizemos uma reunião de diretoria e você é o nosso novo membro do Conselho Superior da ABS, que é um conselho consultivo que nós instituímos, exatamente para chamar de volta aqueles que tiveram um papel importante nos rumos da ABS, no início da ABS, não só no início, no transcorrer da ABS, que nós vamos convidar mais pessoas, mas você, o Henrique, o Lapa e o Ciro fazem parte. Eu não tive merecimento ainda para chegar a fazer parte do conselho, mas você deve receber por esses dias uma cartinha comunicando isso. Então, se você não sabia agora, você já fica sabendo pessoalmente. Não, fico honrado com o E convite. nada mais justo, é apenas o reconhecimento desse papel mesmo. Mas, Jorge, você se lembra dos primeiros cursos, das primeiras degustações? Eu nem me lembrava, o Saul nos andou dando aula nesses cursos, inclusive, né? Bom, o primeiro curso, acho que foi o primeiro curso de degustação, foi na sede da Abrab na 9 de julho. Isso. Acho que, se não me engano, foi o primeiro curso, né? E a gente conseguiu catar a gente de tudo quanto é lado, encher uma sala, mas não era fácil, né? Não é que nem hoje que você abre um grupo de curso básico ou de curso superior na ABS em fila de espera e você tem que abrir várias outras datas. Naquele tempo, para você juntar um grupo lá não era fácil. O pessoal ia mais por curiosidade do que qualquer outra coisa. E as mulheres que hoje têm um papel tão importante, elas iam, pelo que eu me lembro, a maior parte delas, que elas não acreditavam que os maridos iam sair à noite para ir no curso mesmo. Então, elas, você veja que tempos eram aqueles, hein, Jorge? Que coisa. Agora, eu sempre conto que a sua mãe, saudosa, de saudosa memória, Dona Lonca, teve um papel muito importante. Eu queria que você contasse para o pessoal como é que foi essa. Para quem não sabe, a Dona Lonca é a mãe do Jorge Luque e era uma das saudosas proprietárias do restaurante Zedeli, que ainda existe, né? Ainda existe hoje, mas acho que você já não tem mais uma relação familiar com ele. Mas a Dona Lonca era uma das sócias proprietárias do restaurante. E em seguida, depois desse primeiro curso da Abrab, nós escolhemos como sede da ABS, escolhemos não tínhamos outro jeito, não tínhamos outra, outra solução. Era o Zedeli ali da praça, como é que chama ali? Em frente ao. Na Alameda Casabranca, Alameda em Casabranca. frente ao Trianon. Em frente ao Em Trianon. frente ao Trianon, exatamente, é isso mesmo. Então, conta para nós como é que foi esse papo com a sua mãe. Pô, sabe como é, né? Eu era o filhinho querido, minha mãe sabia o que eu gostava de vinho. Aliás, eu devo muito a ela, eu desenvolvi meu paladar. A gente não tomava vinho em casa, eu desenvolvi meu paladar em função da comida que minha mãe fazia, era uma grande cozinheira, foi aí que eu desenvolvi o paladar e aí o vinho foi o segundo passo. Mas aí eu cheguei para ela, olha, eu sou diretor de uma associação de sommeliers de vinho, que faz curso. E como o restaurante, ela eram 3 sócias, mas cada uma tinha uma filial, né? Minha mãe tomava conta da filial da Zedeli, exatamente essa da Alameda Casabranca, esquina com Alameda Santos. E o restaurante, ele só abria durante o dia, né?
só para almoço. Então, as noites estavam livres. Então, eu pedi para ela, e lógico, ela nem pestanejou, falou, lógico, sem problemas. Então, a gente fez um acordo, ficavam lá duas meninas, lá do restaurante, e a gente dava o curso e fechava, e elas, né, inclusive, a gente pagava alguma coisinha qualquer para elas limparem o depois. restaurante depois. Enfim, mas era isso. E aí, Até porque o pessoal não estava muito acostumado a degustar e alguns abusavam e exageravam, achavam que iam lá para encher a cara. E o resultado é que era, né, quebrava copo, quebrava um monte de coisa e realmente essa limpeza final para o restaurante estar em condições de ser usado no dia seguinte de manhã era fundamental, né? Porque nós causamos. Então, nós devemos muito. A ABS deve muito à dona Lonca, a mãe do Jorge Luque, né? Que propiciou para a gente essa primeira sede temporária da ABS para a gente fazer cursos e organizar degustações no período da noite. Né? exatamente isso. E o primeiro veio o Dânio do Rio para dar o primeiro curso, porque a grade era a mesma que era do Rio. Depois a gente adaptou, quer dizer, fez algumas modificações, mas seguia uma linha, uma diretriz que o Dânio tinha estabelecido no Rio de Janeiro. E é gozado, você me lembrou uma coisa agora que eu me lembrei. Geralmente, na maior parte dos lugares, o pessoal demora para dar. Nós não. Nós vimos o curso, achamos que não estava bom para fazer aqui em São Paulo daquele jeito, e o segundo foram aulas que tinham uma linha dentro daquilo que era o mínimo exigível pela ABS, mas adaptadas à realidade de São Paulo. Quer dizer, nós sempre tivemos essa pegada um pouco mais técnica, né, Jorge? Nós Verdade. achávamos que não podia ser um caráter muito festivo, que era o que às vezes a gente criticava. Todo mundo, muitas pessoas não sabem, mas tanto eu quanto o Jorge somos egressos, e eu me orgulho muito disso, da SBAV, da Sociedade Brasileira dos Amigos do Vinho, que todo mundo acha que é nosso inimigo. Nada disso. No mundo do vinho não tem inimigo. No mundo do Não, vinho, a gente frequentava a SBAV antes de fundar a BS. Nós aguentava aquele fizemos lá. cheiro da pastelaria, não é, Jorge? Tinha uma pastelaria embaixo na SBAV e que a gente só podia organizar, lá era ao contrário, só podia organizar a degustação depois das 8h30, porque se começasse antes, o cheiro da gordura do pastel tornava impossível a realização. Era o pastel e a linguiça, eram as duas. Exatamente, é isso. Vinha um cheiro de gordura lá de baixo. Na Era Cardoso de Almeida, era na Cardoso Cardoso de de Almeida. Almeida. Isso mesmo. Muito bom. Jorge, você é uma pessoa experiente no mundo do vinho. Você hoje viaja, para quem não sabe, o Jorge Luque é um dos cronistas mais, um dos críticos de vinho, mas se não for o mais importante que nós temos no Brasil hoje, né? E mais sérios, porque isso também é importante. Não basta ser, não basta ser, entender, tem que ser. No Brasil hoje é importante, por incrível que pareça, a honestidade é uma coisa que deve ser ressaltada, por mais incrível que pareça. Então, o Jorge Luque é um crítico sério. Qual o papel que você acha que a ABS teve nesses 32 anos, olhando no passado o que São Paulo era, olhando hoje? O que você acha? Você acha que a ABS teve algum papel nessa mudança? Mariano, independentemente de eu ter sido junto com você e com os outros que a gente citou
fundadores da ABS, a gente tem um apego particular, um afeto particular com a ABS. A ABS teve um papel fundamental na divulgação da cultura do vinho no Brasil, São Paulo em particular, depois a coisa espalhou, tanto é verdade que tem ABS em outras cidades do Brasil, mas não só a nível de consumidor, mas a nível de restaurante também. Porque nós chegamos a dar aula, inclusive, para alguns restaurantes. Eu me lembro de ter dado aula, inclusive, o Fasano, o velho Fasano, que ainda era na Doc Lobo, nós fomos lá dar aula onde é o shopping, né, hoje. onde é o shopping, né? Nós fomos dar aula para a equipe que ia trabalhar no Fasano. O Fasano não tinha nem começado. Quer dizer, e dali espalhou. Nós fizemos isso com outros restaurantes e na medida que a gente deu os cursos que a ABS promovia, formou consumidores, esses consumidores passaram a exigir um serviço mais decente, mais melhor, né? E não tinha garçom, não tinha sommelier para isso. Então, a ABS teve um papel fundamental, no meu entender, para a formação do consumidor paulista, em particular, e esse consumidor é que fez as exigências e isso melhorou o serviço dos restaurantes. Tanto é verdade que os restaurantes, inclusive alguns deles, começaram a mandar, não tinha sommelier, mas era o sujeito lá que se interessava um pouquinho mais para fazer os cursos para poder atender essa nova clientela que era muito mais exigente do que a anterior. E eu acho muito importante você lembrar isso, porque para alguns, na Itália, por exemplo, acontece uma tendência hoje deles quererem se isolar. Não só os profissionais, só os. Acho isso uma burrice incrível. Por quê? Porque isso é uma cadeia. Você lembrou bem, o consumidor exigente, com conhecimento de vinho, obriga ao importador ter um sommelier que trate o vinho bem, que escolha melhor o seu vinho, que, por sua vez, vai obrigar o restaurante a ter um sommelier que atenda às exigências desse consumidor. Ou seja, é uma coisa que, por exemplo, às vezes, o pessoal lá do Rio Grande do Sul não entende muito bem. Associações ligadas ao vinho têm que começar com o consumidor e tem que incluir o consumidor. Porque se eu não comprar, eles podem fazer a melhor coisa do mundo, mas quem decide somos nós, no final. E o consumidor está ligado ao sommelier, ou seja, é tudo uma cadeia. E é o entendimento de que nós fazemos parte dessa cadeia e que ela deve funcionar o mais harmonicamente possível. Mariel, e dentro disso que nós estamos conversando, é bom lembrar, nenhum restaurante de São Paulo tinha adega climatizada. Nenhum, Isso. nem um armáriozinho. Quer dizer, na verdade, o vinho ficava armazenado na cozinha, num depósito qualquer, em qualquer temperatura, era servido em qualquer temperatura, era servido em qualquer copo, e as coisas começaram a mudar na medida que os donos dos restaurantes perceberam que precisava atender essa nova clientela. Então, eles começaram a comprar as adeguinhas, dessas adeguinhas depois pulou alguns restaurantes, o próprio Fazano. O Fazano já tinha uma adega climatizada. Mas eu assisti cenas assim do tipo, mas como o senhor vai me servir esse vinho que eu pedi, que custa tanto nesse copo? Ou seja, o grau de exigência das pessoas aumenta. E aí o dono do restaurante não tem outro remédio. É isso mesmo. É isso mesmo. É uma cadeia. Né? E é bom, é bom não esquecer que um item fundamental no faturamento dos restaurantes é a bebida. É bebida. Ou seja, é isso. E esses novos consumidores, quer dizer, com mais conhecimento,
é que iam buscar restaurantes que pudessem fazer um serviço adequado de vinho e pudessem ter uma carta de vinhos adequada. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta para encerrar a nossa tão agradável conversa aqui. Nós estamos vivendo um momento de crise, né? O sommelier está tendo que se reinventar. Aquilo que a gente não via fazer há tempo, que era o sommelier exercendo, que a gente sempre defendeu a ideia de que ele tinha que se dedicar à sommelierie, mas hoje em dia ele está tendo que ser multitask, não tem conversa, né? E eu até entendo, é uma fase. Qual é o futuro que você vê, Jorge? O que você acha? Você acha que nós vamos retomar? Qual é a tua visão sobre isso? Que mensagem a gente pode passar para os que vão vir agora, para a nova geração, em relação ao sommelier, em relação aos caminhos que o vinho vai seguir? Olha, eu nunca achei que o sommelier era diferente do maître. Aqui, na verdade, a gente, nos restaurantes, até o pré-pandemia, você tinha gente sobrando, né? Você tinha um monte de garçom, você tinha vários sommeliers, você tinha o maître, o submaître. Hoje em dia, essas equipes não estão mais enxutas. Então, o sommelier vai fazer o papel do maître, e o mestre vai ter que entender, inclusive, um pouco de vinho, não vai ter aquela sobra de mão de obra. Aliás, eu posso até te contar, desses campeonatos mundiais de sommelier, eu me lembro que tinha uma prova prática antes da final, onde o sommelier recebia uma instrução dizendo que, olha, o maître teve que se ausentar, então se tiver que chegar algum cliente, você vai ter que atender. Isso daqui era uma prova prática, porque o sommelier estava atendendo uma mesa, e nisso daí chegava um outro Outro cara. casal. Eu me lembro perfeitamente dessa prova prática que teve num dos campeonatos mundiais. E isso É, daqui é uma realidade. Quer dizer, na Europa já era assim desde muito tempo, e eu acho que aqui no Brasil a tendência é essa. Agora, essa especialização em vinho sempre vai ter que existir, quer dizer, não temos como fugir disso. e eu acho que até a sommelier está abrangendo já naturalmente outras áreas, quer dizer, em concursos. Aliás, eu aproveito até para quem convidar você para assistir na próxima sexta e sábado a certificação e ao concurso brasileiro que nós vamos realizar depois de 3 anos parados. Vamos fazer aqui em São Paulo, lá na sede da ABS, o nosso concurso, né? Estamos retomando as atividades, mas, por exemplo, conhecimento sobre bebidas, de bartender, num dos concursos recentemente, nós pedimos para o sommelier preparar um dry martini na mesa. Então, é, e conhecimento de café, de chocolate, de azeite, de vinagre, hoje estão incorporados ao currículo dos sommeliers, né? Quer dizer, ele está tendo que ter mais do que simplesmente entender de vinho. Sem dúvida. É Outras isso. bebidas, inclusive. Muito bom. Jorge, queria que você deixasse a tua mensagem para a gente nesse agradabilíssimo, um pouco formal, como você diz, papo, mas depois a gente desconta, tá certo? E ao vivo e a cores, tá certo? Olha, Mario, primeiro deixar ou expressar e deixar bem claro a minha satisfação de ter feito parte do início da BS de São Paulo, que me orgulha muito. Então, esse é uma atividade, ou é algo que me engrandeceu muito no começo. Eu fico muito grato. E era um grupo muito bem legal. Era um grupo que a gente se dava super bem. Então, essa é a primeira mensagem que eu deixo. Deixar a minha satisfação assim registrada em ter feito parte desse grupo inicial. Um lugar que se fazem amigos. Veja, nós dois
nos conhecemos, não foi bem na ABS, mas Foi antes? a nossa amizade persiste há mais de quase 40 anos e ela foi feita através do vinho. Então, o vinho faz amizades. Essa é a primeira coisa que a gente aprende com o vinho. A segunda mensagem é o aumento do consumo de vinho no Brasil, que é irreversível. Evidentemente que teve lá uma mãozinha da pandemia, onde o pessoal ficou em casa, e em casa você tem mais, o vinho faz mais parte do dia a dia do que cerveja, do que outras bebidas. Então, mas de qualquer forma, independentemente da pandemia, acho que houve um número de consumidores novos no vinho e esse é um caminho sem volta. Então, isso deve continuar e, na medida que há novos consumidores, também há uma sede de informação. Então, a ABS vai continuar a fazer, a formar esses novos consumidores e dar a eles a informação que é necessária para eles desfrutarem melhor. Quer dizer, ninguém vai na ABS ou vai fazer um curso de vinho porque você quer ser um grande entendedor. Na verdade, ele vai para fazer um curso porque, entendendo mais de vinho, ele vai desfrutar melhor do vinho. Essa é a coisa. Ninguém está querendo formar grandes experts em vinho. O que nós queremos formar é Consumidores conscientes. conscientes. É exatamente isso. Depois dessa bela mensagem do Jorge, quero mais uma vez te agradecer, Jorge, pelo teu tempo disponível. A ABS continua devedora de você, como sempre, tá certo? Eternamente devedor. E nós começamos a pagar um pouco a nossa dívida com essa recondução sua ao nosso conselho consultivo que ocorreu recentemente. Então, mais uma vez, muito obrigado e ao público que está nos assistindo, vamos voltar. O planejamento é que, para comemorar os 32 anos, nós vamos entrevistar 32 pessoas que foram importantes nesses 32 anos da ABS. E certamente hoje vocês falaram e ouviram um dos mais importantes, Jorge Luque, talvez o nosso crítico de vinhos mais brilhante e mais reputado que a gente dispõe no momento. Obrigado a todos e até o próximo. Obrigado, um abraço a todos. Grande abraço, Marião. Obrigado, Jorge.